Bem, depois desse tempo todo, o vídeo de hoje vai ser para falar sobre as minhas últimas leituras. Não vai ser aquelas últimas leituras do mês, nem nada disso, porque já passou um bom tempinho. Então eu reuni as últimas leituras aí do período, digamos assim. Então tem desse mês, do mês passado, tem até um tantinho do mês retrasado, mas tem bastante coisa legal e algumas coisas que vocês já viram, né? Seja no blog como resenha, no Insta eu também costumo postar fotinho de quando eu tô lendo os livros, enfim. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é este daqui, O Pescoço da Girafa, da Judith Chalansky. Vocês já viram bastante ele, imagino, não sei se vocês se lembram, mas eu falei muito dele no último vídeo de Pseudo Caixa. Eu recebi de parceria da Companhia das Letras, então foi um lançamento, né, na época. Gente, esse livro é muito bom, é pra quem gosta de narrativa cheia de sarcasmo, de ironia, até com aquela ponta de maldade, sabe? Ele conta a história de uma professora, que é a Ing Lomark. Ela é meio cruel, assim, com os alunos, sabe? E ela dá aula pra adolescentes, né, basicamente. Só que o tempo todo ela compara esses alunos dela, esses adolescentes, com animais. E ela tece comentários bem maldosos sobre eles, por exemplo, tipo, a aluna mais lerdinha, mais lentinha, ou sei lá, o aluno que tem o rosto meio esquisito, a cara meio estranha. E ela fala de um jeito bem cru, bem racional sobre como ela acha que essas pessoas vão sobreviver no mundo, né, na sociedade. O livro inteiro fica meio nesse campo assim de biologia, de genética, de evolução também, então fala muito sobre a teoria do Darwin, porque fala bem isso mesmo, né, no ambiente acadêmico, ambiente escolar, sobre os mais fortes se dando melhor e os mais fracos, infelizmente, não conseguindo ir adiante. Só que ela faz meio que uma crítica, né, a esse modelo. Até porque essa personagem, né, a Ing Lomark, ela é bem peculiar. Ela é uma professora, assim, de meia idade. Ela não estabelece uma verdadeira relação com o marido dela, que se preocupa e se ocupa muito mais da criação de avestruzes. E ela tem uma filha, né, uma filha já adulta, que mora nos Estados Unidos. E ela mora na Alemanha, que aliás, esse livro aqui se passa na Alemanha. A autora é alemã, enfim. E essa protagonista, ela não tem, assim, muita relação de afetividade com ninguém. Inclusive, ela acha isso muito errado. No ambiente acadêmico, assim, entre os professores, ou professor-aluno, aluno-professor, ela acha o cúmulo ter alguma relação de igualdade, alguma relação de afeto e amizade. Então ela critica muitos colegas de trabalho dela que têm essa relação com os alunos. Então ela é uma mulher meio reclusa e pensa absolutamente tudo na forma de biologia. E tem muitas ilustrações também, deixa eu ver se eu acho algumas ilustrações assim, mais pra biológicas mesmo, né? Tem as mosquinhas aqui, enfim, animais, tem coisas relacionadas à genética. Então, assim, mais uma vez, né, O Pescoço da Girafa, ele fala meio que da adolescência, fala do ambiente escolar e tudo mais, e desse cenário na Alemanha atual, né? E eu gostei muito desse livro, eu não indicaria pra todo mundo, mas se eu fosse falar assim, indico pra tal tipo de pessoa, eu indicaria pra aquele pessoal que curte, assim, um cinema meio alternativo, sabe? Aqueles filmes que fazem a gente pensar e que nem sempre tem um final muito claro, que o final é aberto e podem acontecer milhares de coisas. Não tem um clímax, é uma coisa mais linear e é como se você pegasse um pedaço da rotina, da vida dessa protagonista e colocasse no livro. Então, assim, as pessoas que curtem filmes e livros com essa pegada, aí sim eu indicaria muito O Pescoço da Girafa. O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês que eu li, aliás, há muito tempo que eu tava pra ler esse livro, assim, acho que mais de um ano, se bobear, é Desperdiçando Rima, da Karina Burr. Karina Burr, pra quem não conhece, é uma cantora baiana, mas eu acho que todo mundo deve conhecer. E Desperdiçando Rima é o primeiro livro dela. Ela tem uma coluna na Revista da Cultura, que é da Livraria Cultura. Ela já escreveu em blog, também na revista TPM. E uma coisa super interessante, pelo menos para quem curte essa coisa de teatro, para quem faz, é que ela fez parte do Teatro Oficina do Zé Celso. Ou seja, não é pra qualquer um e só isso sim já me faz respeitar muito ela, já me faz gostar demais. Mas vamos voltar a esse livro, Desperdiçando Rima. É da Fábrica 231, que é o selo de entretenimento da editora Rocco. Eu não definiria como poemas, exatamente. Tem poemas, mas tem também uns textos que mais se assemelham a crônicas. Tem uns textos que são meio termos, sabe? Entre a prosa, o poema e a crônica. Enfim, né, eu posso estar falando aqui uma grande groselha, mas foi essa a minha percepção e vocês podem dar uma olhada que o livro ele é todo ilustrado e é a própria Karina que ilustra. Eu gostei muito, muito mesmo, esse livro foi uma surpresa.
Eu sei que tem muita gente, assim, que não lê muito poema, eu inclusive. Não é que eu não goste nem nada disso, é simplesmente que quando eu vou ler um livro, eu dou preferência para os livros, assim, narrativa mesmo, prosa, sabe? Não vou direto no livro de poemas, apesar de que Desperdiçando Rima estava na minha fila há muito tempo, eu estava bem curiosa. Eu me surpreendi com esse livro, primeiro porque a gente sempre vai com aquela ideia de que, poema, a gente lê rapidinho, é tão simples, né, não sei o que, é uma leiturinha à toa. E não é, gente, esse livro aqui tem muita coisa pra dizer pra gente. São textos, assim, muito sensíveis, muito reflexivos, né? E fazer a gente pensar em milhares de coisas. Por exemplo, nessa questão, assim, da mulher, né, do feminismo, empoderamento, mas também alguns falam de amor, tem poemas sobre política, né, textos, né, mas temas mais sociais. Então, assim, é um balaio, uma miscelânea, e tem tudo para agradar as pessoas que curtem, né, uma leitura assim mais para pensar. Mas não só isso, né, porque a estética dos textos, assim, eu achei incrível. São textos bonitos de ler, sabe, daqueles que dá vontade de você anotar cada trechinho e guardar. Eu sempre faço isso, né, eu anoto no celular e depois eu passo pro computador porque eu tenho um arquivo só de quotes dos livros que eu leio. Também dá vontade de você ler em voz alta, sabe aquele negócio bonito, sonoro, assim. Ela não tem muitas papas na língua, sabe? Tipo, ela é desbocada e ela fala as verdades mesmo. E ela fala que ela nem curte prefácio, sabe? E ela fala isso, sabe aonde? No próprio prefácio do livro, ou seja, ela escreveu um prefácio, porque afinal de contas, né, o primeiro livro dela tem que ter um prefácio, mas ela nem curte essa ideia de prefácio, sabe? Então ela fala mesmo, ela é sincera e a gente percebe isso muito nos poemas e nos textos de Desperdiçando Rima. Então, gente, eu recomendo, e esse aqui eu recomendo pra todo mundo, porque, cara, é legal, é bacana, é bonito e faz a gente pensar. Simples assim. Seguindo, o próximo livro que eu vou mostrar pra vocês é um que eu tava esperando pra ler, assim, muito. E há pouco tempo atrás, né, tipo, ano passado, eu comecei a ler a trilogia da Fundação. E eu só tinha lido o primeiro volume. E agora, há pouco tempo, eu li Fundação e Império, do Isaac Asimov, da editora Aleph, que é o segundo volume da trilogia da Fundação. Quem curte ficção científica com certeza já leu, ou pelo menos ouviu muito falar, assim, dessa trilogia, sabe? E a leitura é obrigatória mesmo para os fãs do gênero, mesmo para quem não é fã do gênero, assim, para quem simpatiza, não conhece muito, porque o Asimov, ele é um cara, assim, conhecido e respeitado no mundo inteiro, sabe? Tanto pela parte, assim, tipo, de literatura, ficção científica, quanto pela comunidade científica mesmo. A continuidade, aquelas previsões, né, do Harry Seldon, que é um psicohistoriador muito famoso, que fez uma série de previsões baseadas na psicohistória, de que o Império terminaria, então viriam muitos anos, milênios de barbárie, e só então o novo Império se reergueria, mas ele tinha um plano, né? E esse plano, se as coisas seguissem como previstas, esses anos de barbárie seriam reduzidos muito. Como eu disse na resenha, eu achei esse livro, assim, um pouco mais sombrio que o anterior, sabe? As coisas não estão muito mais certas, tem um clima de tensão, uma atmosfera de incertezas no ar, as pessoas não estão mais seguras, estão temerosas. Existe uma evidência de que os planos do Seldon não estão mais acontecendo como deveriam. As famosas crises Seldon, que vinham sendo exatamente da maneira como ele tinha previsto, mas dessa última vez não. Então alguma coisa estava muito estranha, porque estava rolando um ambiente meio de guerra, de crise, mas não era uma crise Seldon, então o que fez as pessoas se preocuparem muito. E no fim das contas, né, eles chegaram a um nome que é o Mulo, que é um ser. E por causa dele, né, as coisas pareciam que estavam fora do eixo. Esse Mulo, ele é meio que um conquistador, digamos assim, né, que já dominou alguns planetas, alguns mundos, enfim, de um jeito muito simples, né, digamos assim, de um jeito sem uso de violência física. Então, em Fundação Império, a gente acompanha meio que uma trajetória, né, de algumas pessoas que vão atrás do Mulo para tentar tirar essa história limpa, descobrir o que está acontecendo também. E ao mesmo tempo, né, eles dão de cara com o Magnífico, uma espécie de bobo da corte do Mulo, que já não é mais porque ele fugiu. E aí o Magnífico se junta, né, essa equipe que é formada pela Beta e pelo Thorin, que são um casal jovem. Eles vão de viagem pela galáxia atrás do Mulo, eles encontram o Magnífico, eles se juntam
e também o Eblin Nis, que é um outro psicohistoriador, que também vai tentar desvendar essa história toda, né? E uma coisa muito interessante também é que vai surgir a necessidade de eles irem atrás da segunda fundação, né? Porque, aliás, a fundação não é uma só. Desde o início, o Selton deixou bem claro que ele propunha a criação de 2 fundações, uma em cada ponta da galáxia. E a segunda fundação ninguém sabe, ninguém viu. Então eles vão atrás dessa segunda fundação porque isso parece ser primordial para deter o mulo. Eles precisam chegar lá antes que o mulo chegue e faça seus estragos por lá também. Esse livro é muito bom, muito bom. A escrita do Asimov é bem ágil, ele não enrola muito, os capítulos são curtos, é um livro bem bacana, é uma saga bem bacana, né? Uma trilogia, uma saga, porque fala um pouco de política, né? Afinal de contas, as relações políticas são muito importantes para tudo que acontece aqui. E também aborda um aspecto social muito interessante. E eu recomendo para todo mundo, para aquelas pessoas que têm curiosidade de ler sci-fi, não sabem por onde começar. Eu acho que a trilogia da Fundação é uma boa, mas também Eu, Robô, do Asimov, é um ótimo livro também para entrar nesse mundo do sci-fi. Aliás, acho que muita gente anda gostando de ficção científica também por causa da série Stranger Things, não sei se vocês estão vendo. Eu acho que sim, que todo mundo tá vendo essa série, eu inclusive. Faz uns dias que eu não vejo, porque pela bagunça da minha mudança eu fiquei muitos dias sem internet e sem net, gente. Vocês acreditam que é isso? Foi muito tenso, assim, muito tenso, sabe? Tipo, a pessoa suava frio, assim, sem internet, porque basicamente meu 3G é uma merdinha, sabe? Não dá pra absolutamente nada. É o básico do básico, então eu fiquei assim, sem poder fazer as coisas do blog, enfim, sem poder ver a série. Eu falei tudo isso pra falar que eu tô gostando demais da série de ficção científica, e se vocês gostam de tudo isso, eu recomendo muito Fundação Império, que é o 2º volume da trilogia Fundação. Bem, durante as minhas leituras do período, eu resolvi intercalar algumas leituras mais leves também, como, por exemplo, esse livro lindinho aqui, que é Sorria, Você Está Sendo Iluminado, do Felipe Guga e da Galera Record. Esse livro, gente, é muito, muito, muito fofo. Eu acho que vocês já devem ter dado uma olhada assim, nele na livraria. Se não deram, recomendo demais, façam isso. E se vocês fizerem isso, eu tenho certeza que vocês vão sair da livraria levando esse livro. Olha isso, eu não vou nem explicar nada. Olha só como é o livro inteirinho. Ele vai todo nessa pegada. São ilustrações e frases, assim, muito bonitinhas, sabe? Essas cores que ele usa, algumas cores meio flúor. A capa não revela tanto isso pra gente, né? É engraçado. Tanto é que eu recebi esse livro faz um tempão e eu não tinha a menor ideia, mas, gente, ele é muito fofo. Quando eu abri, assim, foi uma surpresa, sabe? Eu falei, nossa, eu preciso ler isso quanto antes. Umas mensagens muito bonitinhas, outras que são passagens bíblicas, né? Olha isso, que fofinho aqui, essa página. Abraço o encontro de 2 corações. É muito fofo, gente. Não tem como não achar fofo. Uma coisa também interessante é o Felipe Guga tá no Instagram, @ofelipeguga. Lá ele também posta muitas coisas bonitinhas, coisas do livro, coisas que ele faz, né? Essas ilustrações legais com essas mensagens que fazem, né? A gente ficar com o coração mais molinho, que faz tudo ficar bem num dia que às vezes está meio cinzento, como hoje, por exemplo. Dias cinzentos, semanas meio ruins, enfim, tudo isso, pelo menos a gente tem algumas coisas fofinhas pra ler e pra deixar, não sei, o dia a dia um pouco melhor, sabe? Eu não sou uma pessoa, como vocês talvez saibam, eu não sei se eu já comentei isso aqui no blog, no canal, eu acho que em algum momento sim. Eu não sou uma pessoa ligada em religião, em Bíblia, eu sequer fiz primeira comunhão. Não cheguei a fazer catecismo, nada disso, crisma. Eu sou casada, mas eu não casei na igreja e, aliás, não era uma coisa que eu quis em algum momento, assim, nunca foi muito importante pra mim não, sabe? É muito engraçado, né? Eu ia falar estranho, mas acho que não, estranho não é a palavra. Eu acho engraçado e curioso eu ter gostado tanto desse livro, que tem algumas passagens bíblicas, e eu sei disso porque tem créditos aqui atrás, e aí eu vi que várias frases bonitinhas, na verdade, eram bíblicas, algumas, né, dizem na própria mensagem, enfim. Porque eu nunca li nada da Bíblia, mas eu gostei muito desse livro, gente. Sério. Não tem quem não goste de coisas fofinhas, coisas legais, coisas bonitas e coloridas. Alguém de vocês não gosta? Eu acho que não, né? Eu não conheço ninguém que não gosta. E é um livro bem legal também pra dar de presente, sabe? Aquela pessoa, tipo, super querida, que você não sabe, de repente, o que dar de presente, alguma coisa que vai fazer ela sorrir, que vai fazer ela achar super fofo.
mas que você não consegue traduzir isso em um objeto. Eu acho que se vocês presentearem alguém com esse livro, vai ser uma coisa especial, sabe? De verdade, especial e inesquecível, porque são mensagens muito lindas que tem aqui. Bem, o último livro do período foi o último mesmo que eu li e eu deixei pro final também de propósito, porque foi um livro, assim, incrível, 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 é um lançamento. Muita gente já postou resenha, eu ainda vou postar a minha. Sério, foi um livro, assim, que me tirou o sono, assim, muito, muito genial. Que é Alone, do Andrew Michael Hurley, é o primeiro livro dele. Na verdade, ele já tinha escrito coletâneas de contos. Deixa eu falar um pouquinho dessa edição, né, porque é uma edição super especial, é da editora Intrínseca. Foi um presentinho também de parceria e a capa dura. Então vocês podem ver, tem essa jacket. E ela é meio emborrachada também, sabe? Super bonita, super bem feitinha, tudo muito caprichado. Mas a capa dura original, ela é muito legal, gente, muito. Eu amo essa capa. Ela é simples, sabe? Diz tudo, tem tudo a ver com a atmosfera do livro. Lone fala de 2 irmãos. E assim, essa família tem uma peculiaridade, né? Eles são de Londres e tal. E todo ano eles costumam ir para essa região no Lone, né? Fazer uma espécie de retiro espiritual, retiro católico, numa casa que se chama Moorings. A mãe desses garotos, ela é muito religiosa, né, a senhora Esther. Então ela sempre vai com o pai, com os filhos e com algumas outras pessoas dali da região. E sempre com o padre Wilfred, né, que acompanha eles nesse retiro. Eles vão até um santuário e eles rezam pela saúde do Andrew, né, do Henry, e para que ele se recupere. Só que assim, o Henry ele não tem nenhuma doença grave, nada do tipo. A única coisa é que ele é mudo, e ele é mudo sem um motivo específico, sabe? Ele simplesmente é assim desde que ele nasceu. Ele é uma criança, assim, um adolescente, apesar dele ser o irmão mais velho, ele é muito inocente, ele é meio infantil. E a pessoa que mais é próxima dele, que mais entende, é o irmão, que é mais novo, um pouco mais novo, mas é como se fosse já, tipo, um adulto. Ele tem toda a responsabilidade. Então, tudo que acontece com o Henry é o irmão dele que acaba levando essa responsabilidade, que acaba conseguindo se comunicar com o irmão, enfim, faz tudo pelo irmão. A mãe, ela não aceita o Andrew da maneira como ele é, sabe, mudo. Eles vão pro Lone depois da morte do padre Wilfred, que morreu de um jeito, assim, bem esquisito, a gente demora um pouco pra saber. E é um tabu entre as pessoas da paróquia, ninguém gosta muito de comentar a morte do Wilfred. Então, depois da morte do padre Wilfred, vem o padre Bernard, que ele vem de uma outra paróquia, enfim. A princípio as pessoas ficam com o pé atrás, e assim as coisas vão se desenrolando, né, no Lone, e eles estão lá novamente. É a primeira vez depois da morte do padre Wilfred, então com o padre Bernard as coisas não acontecem como eles desejavam, né? Porque o próprio padre Bernard, ele não é tão assim, sabe? Religioso o tempo inteiro, ele se permite algumas outras coisas, alguns outros prazeres. Esse livro aqui fala muito disso, né? Fala até de um certo fanatismo. E os garotos, eles acabam, né, se distanciando um pouco, explorando um pouco mais ali as regiões, né, próximas, e acabam descobrindo algumas coisas que eles não deveriam. A capa desse livro, gente, é muito acertada, ela traduz, assim, a atmosfera da trama, tudo. A gente fica o tempo todo meio eletrizado, meio querendo saber o que tem por trás da morte do padre Wilfred, que ninguém pode saber, ou que ninguém quer falar. O livro, ele faz, assim, uns flashbacks, sabe? A própria história é um flashback, né? Isso tudo aconteceu na década de 70, quando ele ainda era um garoto. Existem outros flashbacks de quando o padre Wilfred ainda era vivo, como que ele se relacionava, assim, com as crianças da região, né? O modo como ele era muito religioso e ele punia mesmo as crianças, né? O que a gente sabe, né, do começo do livro, antes de fazer esse flashback todo que é a trama, é que algo estranho acontece em Cold Barrel, por isso que essas memórias voltam. Eu gostei muito de Lone, especialmente porque as pessoas às vezes podem olhar essa capa, ler a sinopse e achar, nossa, um livro de terror, que máximo, suspense, mas não é bem assim, sabe? Tem suspense, coisas obscuras, chega a mexer um pouquinho até com o sobrenatural. Também é um livro muito psicológico. E é isso a gente começa a sacar conforme a leitura vai avançando, sabe? Não é tão no início. Eu gostei muito desse final. Não é um final tão mirabolante assim, já vou logo avisando. E isso não é um spoiler, atenção, porque quem me acusar de spoiler tá redondamente enganado, isso não é um spoiler. É simplesmente porque não é aquele livro convencional, sabe? Tipo, acontece o ápice, o clímax e bum, final totalmente inesperado. Não é
bem por aí, mas é o final assim meio revelador, bem psicológico e eu gostei muito. Aliás, eu imaginaria demais esse livro em forma de série ou então em forma de filme, sabe? Um filme meio alternativo, também não sei. É um livro que me fez pensar bastante, que me fez saborear muito a leitura, assim, cada pedacinho dela. É tipo aquela leitura que a gente não quer terminar porque a gente quer continuar sentindo tudo isso, aproveitando, e ao mesmo tempo a gente quer que termine pra gente saber logo o que vem depois. A Intrínseca fez com os blogueiros parceiros uma semana especial, né, com posts sobre o livro, cada dia tinha uma temática diferente. Infelizmente eu não consegui participar, porque quando começou essa semana eu ainda não tinha terminado minha leitura. Então eu nem consegui, assim, escrever nada sobre o livro, sabe? Também não acho justo, acho legal depois, né, de eu ter lido, enfim, de ter pensado todas as ideias, ter colocado tudo no liquidificador e aí sair alguma coisa mais legal, né? Então eu acabei não participando, mas os posts foram bem bacanas. E quem sabe, né, assim, eu vou postar resenha e de repente esse livro também renda frutos, né, outros conteúdos, enfim, porque eu acho que tem muita coisa a ser dita sobre Lone, sobre os temas que tem aqui nesse livro. Então eu recomendo demais. Quem gosta de histórias mais sombrias e bem psicológicas, eu penso que vai gostar muito, muito. Então é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do período, as minhas últimas leituras, digamos assim. Só livro bom, vocês estão percebendo que o meu ritmo de leitura tá oscilante, né? Eu tô tentando dar um gás aí, tô tentando ler mais coisas. Tem uns livros também um pouco maiores, né? Que eu tenho lido, por exemplo, Lone foi um desses, né? Que é um pouquinho mais parrudinho. O outro que eu tô lendo agora, né? Que é o Pornô do Irvine Welsh, já adiantando pra vocês, segundo volume da trilogia Trainspotting, que tá muito legal também, mas é um tijolinho respeitável. Então assim, gente, tô no ritmo, tô tentando, mas é isso, espero que esse espaço esteja pronto logo, né, com todos os livros, com o meu quadro, com as luzinhas que eu quero, enfim, com tudo. Vou arranjar tempo para arrumar tudo isso também. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm algum comentário sobre os livros que eu li no período, alguma dúvida, alguma sugestão, enfim, o que vocês quiserem falar, sintam-se à vontade aqui nos comentários. E é isso, um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.